Quero saudar cada irmão, cada irmã que está presente conosco no templo, você que nos acompanha de maneira virtual. Quero saudar a cada um e cada uma com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia. Capítulo 17. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 7. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra a nós revelada, e te pedimos, Deus, que em nome de Cristo Jesus, ela encontre em nossas mentes e em nossos corações terra fértil, onde ela possa frutificar e que nós possamos compartilhá-la com aqueles que ainda não te conhecem. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, da saída do Egito até o povo chegar à terra prometida foram 40 anos. E nessa jornada, nessa peregrinação do povo, eles enfrentaram diversos desafios. O texto que nós lemos traz o relato de mais uma dessas dificuldades que o povo de Deus enfrentou. E a gente pode perceber, quando a gente vai lendo esses relatos, que uma característica marcante, uma característica comum na reação desse povo diante dessas dificuldades, diante de cada obstáculo, era a murmuração. Essa murmuração se dava muitas vezes porque eles esqueciam de tudo aquilo que Deus já havia realizado na vida deles. Deus promove, então, a saída do Egito. Deus, enviando lá as 10 pragas, faz com que Faraó seja convencido a deixar que o povo vá embora. E Deus permanece cuidando do povo em todo o caminho. Quando Faraó se arrepende e envia, então, os seus soldados para perseguir o povo, o que Deus faz? Deus abre o mar para que o povo possa passar seguro. E assim que o povo passa, todo o exército de Faraó, assim como seus carros e seus cavalos, são cobertos pela água. E na sequência dessa jornada, dessa peregrinação do povo de Deus, rumo à libertação, rumo à terra prometida, muitos outros obstáculos se apresentam, muitos outros desafios se apresentam, e o povo continua a murmurar. Nós não lemos, mas temos um exemplo lá em Êxodo, no capítulo 14, versículo 11 e 12. A murmuração do povo. E disseram a Moisés: Será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto?
Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que nós lhe dissemos lá no Egito? Pedimos para que você nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Era o que o povo dizia. Lá em Êxodo também, no capítulo 15, versículos 22, a partir do versículo 22, quando falta água, o povo diz: o que é que nós vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pede socorro a Deus. Senhor, Senhor, lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água, que era então amarga, ficou boa para ser bebida. Depois, lá em Êxodo, no capítulo 16, a partir do versículo 2, no deserto, diz o texto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e contra Arão, dizendo que teria sido melhor que o Senhor os tivesse matado lá no Egito, porque lá pelo menos eles podiam sentar e comer carne. Eles diziam, poderiam comer à vontade, mas não, o Senhor os levou ao deserto, aquela distância toda, a fim de matá-los de fome. Então, tudo que Deus já havia feito por eles, tudo que o Senhor já havia feito por eles, não foi necessário para que eles compreendessem que havia uma promessa sobre as suas vidas, que o Deus que caminhava com eles era um Deus de fidelidade e queria cumprir essas promessas. E aí então Deus envia o maná, o pão descido do céu. E no versículo 11 diz que Deus envia também as cordonizes para que eles tivessem carne, para que eles também pudessem comer carne. Aquele povo certamente se esqueceu da fidelidade de Deus. Aquele povo certamente se esqueceu que Deus sempre cumpre as suas promessas. Só que muitas vezes nós também nos esquecemos. A exemplo desse povo, muitas vezes nós é que nos esquecemos que Deus é um Deus fiel, de que Deus tem promessas para as nossas vidas e que Deus quer sim cumprir e haverá de cumprir todas essas promessas. E uma das principais promessas que Deus tem para nós, uma das principais promessas que o Senhor nos fez, é da sua presença. É de que Ele nunca nos deixaria sós, é de que Ele estaria sempre conosco. E essa promessa deve nos sustentar durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada. É essa promessa que nos faz seguir adiante. E essa promessa é incondicional, ela independe de nós. Ela independe se quer que nós a recebamos ou que nós creamos nela. Essa promessa não importa ou não tem nada a ver com aquilo que eu e que você pensamos, não tem nada a ver com as nossas impressões, com os nossos sentimentos. Essa promessa nos garante que Deus estará conosco até a consumação dos séculos. E nós podemos, ou nós, muitas vezes, como aquele povo de Israel, nos esquecemos disso. E nós permitimos que dúvidas surjam a respeito de Deus, a respeito do caráter de Deus. E quando isso acontece, nós deixamos de experimentar paz, nós deixamos de experimentar o descanso, nós deixamos de experimentar o cuidado que a presença de Deus pode nos dar. Nosso coração se angustia, nós nos desesperamos, nós nos sentimos abandonados, e nos perdemos no meio do caminho. Deixamos de ver as oportunidades que Deus nos oferece, as oportunidades que Deus nos disponibiliza, para que nós possamos crescer e amadurecer. No texto que nós lemos, o povo se encontra diante de uma necessidade primária, saciar a sua sede. E o povo, então, diz o texto, se volta contra os seus líderes, se volta contra Moisés, acusa Moisés, murmura contra Moisés e murmura também contra Deus. Versículo 3 diz, mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés e diziam, por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos animais ou ao nosso rebanho? Diante da não percepção da presença de Deus,
O povo é tomado, é levado a uma vontade de voltar atrás, desejando novamente serem escravos, desejando novamente estarem sobre o domínio do Egito, sobre o domínio do faraó. Lá, e eles pensavam, olha, lá pelo menos tinham que comer, lá pelo menos tinham que beber, pelo menos de sede lá nós não morreríamos. Como se tornam pequenas nossas expectativas diante das circunstâncias. Bastava então aquele povo não morrer de sede, já estaria bom, ainda que continuassem escravos, ainda que não pudessem adorar, ainda que não pudessem manifestar a sua fé, ainda que vivessem subjugados, mas pelo menos teriam que comer e o que beber. Quando nós não temos a plena convicção de que as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas, as nossas expectativas são muito pequenas. As nossas expectativas são limitadas às circunstâncias, limitadas àquilo que nós estamos vivenciando, limitadas àquilo que está nos acontecendo. Vocês se lembram, aqueles que estavam aqui na semana passada, aqueles que nos acompanharam virtualmente, vocês se lembram que na semana passada nós trouxemos aí uma diferenciação muito breve, mas entre fé e crença. Dissemos que fé tem a ver com as nossas experiências que nós temos com Deus ao longo da caminhada. Mas crença tem a ver com aquilo que nós pensamos sobre Deus, os nossos achismos a respeito de Deus. Essas são as nossas crenças, e que muitas vezes as nossas crenças podem ser distorcidas, e por conta dessas crenças distorcidas, a nossa fé pode estar muito aquém daquilo que agrada ao coração de Deus. A nossa crença se relaciona, então, àquilo que nós pensamos a respeito de Deus, e não às experiências que nós temos com Deus. Então, assim, as minhas crenças e as suas crenças podem determinar qual é o tipo de relacionamento que você tem, que eu tenho com Deus. Se é um relacionamento superficial ou se é um relacionamento profundo. Se a minha crença me leva a pensar que nem sempre Deus cumpre as suas promessas, como é que eu vou poder experimentar então a paz e o descanso prometidos por Deus? Mas se há diversas vezes em que Deus nos sustentou, se há diversas vezes em que Deus nos livrou, se há diversas vezes em que Deus nos levou seguras pelo caminho, se isso estiver presente na nossa memória, se isso estiver presente nas nossas vidas, então a nossa fé nos levará a prosseguir, mesmo diante de tantos obstáculos. E nós seguiremos então confiando que Deus continua absolutamente sob o controle de todas as coisas, tendo o controle de todas as coisas. E nós vamos continuar acreditando que Ele está nos levando, assim como Ele levava aquele povo, à concretização da sua promessa sobre as nossas vidas, a terra prometida, ao final da escravidão, a libertação, a nova vida, ao melhor tempo. Mas essa falta de entendimento é tão grande para aquele povo que eles chegam a duvidar da presença de Deus. Olha o versículo 7, a última frase do versículo 7, no texto que nós lemos. O povo pergunta: está o Senhor no meio de nós ou não? Eles já estão duvidando, já viveram tudo aquilo, já viram as 10 pragas, o faraó que foi convencido, a perseguição do exército, a travessia do Mar Vermelho, o maná que desceu do céu, a carne que o Senhor enviou, a água que era amarga e que se tornou boa para ser bebida. Já viram toda a manifestação do amor, do cuidado de Deus sobre a vida deles, mas ainda assim duvidam da presença de Deus. Porque estão olhando apenas para a circunstância, para o momento, para aquilo que estão vivendo. E aquela dificuldade consegue ser maior do que tudo aquilo que eles já viveram, do que toda a experiência que eles já tiveram com Deus. Consegue ser maior do que todos os milagres que Deus já havia operado na vida deles.
Eles estavam associando as suas dificuldades à ausência de Deus. Isso tudo está acontecendo porque Deus não está conosco. Ou seja, as suas crenças distorcidas, estavam justificando as suas dificuldades. Tudo isso está acontecendo conosco porque Deus não se importa, porque Deus não está no meio de nós. E muitas vezes nós também temos essas crenças distorcidas. Quando nós acreditamos que alguém está sofrendo alguma coisa, seja uma doença, seja passando por um problema financeiro, ou seja passando por uma questão relacional, enfim, seja por que for, muitas vezes nós associamos ou nós dizemos que a pessoa está passando isso porque pecou. Então, quem é Deus? É um Deus que castiga o pecador? Então, todos nós deveríamos ser castigados. Ninguém deveria experimentar tempos de descanso e tempos de paz. Crenças distorcidas. Não temos um pensamento correto a respeito do caráter de Deus. Acreditamos que Deus muda de ideia no meio do caminho. Mas vamos olhar para o começo do texto. O começo do texto, lá no versículo 1, faz cair por terra todo esse pensamento, todo esse entendimento. Porque o versículo 1 diz aí, a partir da parte B, diz que o povo ia, então, toda a comunidade de Israel ia caminhando e fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Ou seja, eles iam parando, eles iam fazendo a sua peregrinação, seguindo a sua jornada, segundo o mandamento de Deus. Quando Deus dizia, parem aqui, eles paravam. Quando Deus dizia, continuem, eles continuam. Eles estavam seguindo as orientações de Deus. Então, não havia água ali naquele lugar, não é porque eles haviam pecado, não é porque Deus não estava com eles, é porque havia um propósito divino para isso. Ou seja, o próprio Deus os levou até Refidim. O próprio Deus os levou até o lugar onde não haveria água. Portanto, essa dificuldade que eles estavam enfrentando fazia parte do projeto, do plano de Deus para a vida deles. E nós aprendemos que situações de crise, que situações de lutas, não é indicativo de que Deus não está conosco. Muito pelo contrário, são oportunidades que Deus nos oferece para crescimento e para amadurecimento da nossa fé, diante de todas as experiências que nós teremos com Ele. E diz o texto, então, que diante da pressão que Moisés sofreu, da pressão que o povo colocou sobre Moisés, ele vai até o Senhor e pede por socorro. Moisés clama a Deus por socorro. Ele se coloca diante de Deus, Senhor, o que é que eu faço? Esse povo vai terminar me apedrejando. E Deus então dá uma instrução a Moisés, está aí a partir do versículo 5. Diz para Moisés passar adiante do povo e levar com ele alguns dos anciãos e chegar até uma rocha aonde Deus estaria e tocar nessa rocha. E quando ele ferisse essa rocha, sairia a água dela. E com isso, Deus está nos ensinando também do perigo que nós corremos quando nós deixamos de confiar nas promessas do Senhor para as nossas vidas. Nós podemos estar nos privando da oportunidade de aprendizado e de crescimento. Nós podemos estar nos privando de experimentar o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Nós podemos estar nos privando de sermos alvo de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. É verdade que muitas vezes o Senhor nos leva a lugares áridos. É verdade que muitas vezes Deus nos coloca diante de situações, diante de dificuldades que nos causam dor, que nos dão medo, que nos trazem insegurança, que nos fazem chorar, situações que nos desafiam. Mas muitas vezes é justamente ali,
no meio de toda essa luta, no meio de toda essa dor, é justamente ali que nós vamos ter a oportunidade de experimentar todo o cuidado e o amor de Deus. Muitas vezes é justamente ali que nós vamos ter a oportunidade de desfrutar da doce presença do Senhor. Muitas vezes é exatamente ali, no meio da dor, com a ferida aberta, que Deus vai gerar em nós maturidade e confiança que as suas promessas vão se cumprir. E a nossa fé será aumentada e as nossas crenças serão redirecionadas. Deus nos fará perceber que mesmo num lugar de escassez, onde nos falte aquilo que nos é essencial à vida, que mesmo diante de desafios tão grandes que têm desafiado a nossa fé, mesmo diante de toda a dor, de todo o choro e de todo o sofrimento, nós poderemos sim experimentar as benesses da presença de Deus e poderemos sim experimentar do seu descanso. Refidim significa lugar de descanso. Deus levou aquele povo para um lugar de descanso, mas a murmuração, a falta de fé, as crenças distorcidas não fizeram esse povo, ou não permitiram que esse povo entendesse que aquele tempo de Deus sobre a vida deles era um tempo de descanso. Eles deixaram de viver o cuidado de Deus, deixaram de experimentar o cuidado de Deus, preferiram murmurar. Deus estava com eles e ainda que a água faltasse, eles deveriam se lembrar: quem é esse Deus? Esse foi o Deus que nos tirou lá do Egito. Esse foi o Deus que abriu o mar. Esse foi o Deus que já providenciou tudo que nós necessitamos. Esse foi o Deus que nos trouxe até aqui e que vai continuar conosco, nos levando até onde Ele prometeu que nos levaria. Mas eles duvidaram. Eles duvidaram que Deus permanecia com eles. E isso garantiu, então, mais uma vez, que eles não pudessem ter a sua fé amadurecida, fortalecida e uma experiência maior com Deus. Que essa experiência, ou que esse relato desse povo, sirva para que nós possamos compreender que Deus é um Deus que cumpre, sim, as suas promessas. Que ao olharmos para isso que aconteceu na vida deste povo, nós podemos ter a garantia que Deus é aquele que, mesmo em meio a situações improváveis, Ele provê tudo aquilo que nós necessitamos. Foi o que aconteceu com esse povo. Não tinha água, mas Deus haveria de saciar a sede deles. Deus sabia o que estava fazendo. Deus queria que naquele momento eles experimentassem do seu descanso e do seu cuidado, porque Ele haveria de providenciar a água. As rochas já estavam ali, e bastava apenas a palavra de Deus para que a água também estivesse. Mas eles não compreenderam isso. Eles não puderam caminhar confiados no Senhor, confiados na provisão e no cuidado de Deus sobre eles. E com isso eles perderam a oportunidade de desfrutar do descanso que Deus tinha para ele. Nós só conseguiremos descansar no Senhor quando nós aprendermos a confiar nele. Quando nós aprendermos a confiar nas suas promessas, independente daquilo que está nos cercando, independente das situações que nós estejamos enfrentando. Confiarmos que a presença de Deus é uma promessa feita por Ele. E que Deus não é homem para mentir. E que Deus sempre cumpre aquilo que Ele nos prometeu. Nós teremos sempre todas as nossas necessidades supridas, desde que nós busquemos o reino de Deus e a sua justiça. Essa é mais uma promessa. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, todas as suas necessidades, serão supridas.
sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Porque onde Deus está, há sustento, há descanso e há paz. E aquele lugar que antes era conhecido como lugar de descanso, passou a ser chamado de Massá e Meribá, que significam tentação e contenda. Porque o povo tentou o Senhor e contendeu entre si e com Deus. Então o lugar que foi preparado por Deus, para que aquele povo pudessem receber refrigério, descanso e crescimento, para então seguirem a sua jornada, para então seguirem a sua caminhada, refeitos e fortalecidos, acabou se transformando num lugar de contenda e de tentação. Eles deixaram de experimentar um novo nível nessa caminhada com Deus, um novo nível de relacionamento com Deus. A oportunidade de descansarem no Senhor foi perdida, porque eles olharam para as circunstâncias, porque eles preferiram ser guiados pelas circunstâncias e deixaram de confiar no Senhor, porque eles não acreditaram que Deus estava com eles. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar diante do Senhor, a colocar diante do Senhor a sua luta, a colocar diante do Senhor a sua dor, aquilo que tem te impedido de experimentar o descanso que o Senhor tem oferecido, aquilo que muitas vezes tem te impedido de perceber a presença de Deus na sua vida, te levando, te conduzindo, te fortalecendo. Quero que você se coloque na presença do Senhor, porque talvez como esse povo, você esteja se sentindo num lugar onde esteja lhe faltando coisas, onde as circunstâncias estão te sufocando e a tristeza está te consumindo. Você não consegue compreender por que as minhas orações parecem que não são respondidas. Mas em nome de Cristo Jesus, não cometa o mesmo erro que os israelitas cometeram. Siga na sua jornada, confiando no Senhor. Porque se você está aonde Deus quer que você esteja, todas as suas necessidades serão supridas, mesmo que lhes faltem os recursos em qualquer nível. Creia, Deus lhe concederá tudo o que você precisa. Ele fará até mesmo brotar água da fenda de uma rocha. Porque Deus quer te abençoar. Confie nele. Enquanto você ouve essa canção, apresente as suas lutas diante do Senhor, na certeza de que Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
Oh, Deus amado, Deus bendito, essa é a nossa declaração de fé, Senhor, de que o Senhor está aqui, de que o Senhor está no meio de nós, de que o Senhor está conosco. Oh, Deus amado, não nos deixe perder de vista as promessas que o Senhor tem para nós, as promessas que o Senhor tem para a nossa casa, as promessas que o Senhor tem para a tua igreja, diante dos grandes desafios que nós enfrentamos, Senhor. Deus de amor, de graça e misericórdia, todas as vezes que os nossos olhos quiserem se guiar pelas circunstâncias, faz-nos lembrar de que a sua presença é real e que ela independe de nós. Deus amado, quando os nossos corações estiverem aflitos diante das lutas, leva-nos ao lugar de descanso, onde nós poderemos experimentar os teus milagres. Que as experiências que nós temos contigo alimente a nossa fé e desfaçam todas as crenças equivocadas, nos levando a um nível mais profundo de relacionamento contigo, na certeza do teu amor e do teu cuidado. Que nós possamos ser revigorados e renovadas para continuarmos a carreira proposta a cada um de nós. Que tenhamos, Senhor, a plena convicção de que ainda que os olhos humanos, ou de que aos olhos humanos tudo pareça perdido, e de que não haverá suprimento necessário na caminhada, a tua presença nos garante toda a provisão que precisamos para prosseguir. E por isso, nós te agradecemos e oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.